Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo do Virando as Páginas. Pessoal, tem me pedido para falar um pouquinho sobre o tema deste livro aqui de Margaret Atwood, escrito em 1985, O Conto da Aia, e que virou depois uma série e que está sendo pedido como tema, ou pelo menos objetivo de tema de redação aí para a UERJ. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Essa obra da Margaret Atwood é uma distopia, não é? E como é que eu posso explicar a vocês sobre distopia? Na verdade, eu vou dar aqui apenas dicas. Eu não vou fazer uma resenha literária, ok? São dicas de como você deve estudar, ler esse livro e se colocar diante dele para poder fazer uma boa redação. Não entre nessa. Eu vou ver a série, com a série eu vou conseguir escrever o que eu preciso. Não entre nessa. Senão eles pediriam para você ver a série e não ler o livro. Livro é uma coisa, série é outra. São dois tipos de vetores culturais, dois tipos de transmissões completamente diferentes. E aí a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é o que é distopia. Mas para falar de distopia, você tem que também colocar na cabeça o que é utopia. Utopia é um tema forjado por Thomas More em 1515, que gerou exatamente o nome de um livro, Utopia. O Thomas More, numa crítica à Inglaterra de época, diante das turbulências que vão preceder inclusive a reforma, ou estão dentro do processo da reforma, perdão, ele vai criar um sistema de cidade perfeito, onde não existem nada ligado ao particular, propriedades particulares, onde os trabalhos são diversificados e socializados, onde a justiça é completa. E esse tipo de visão dele de perfeição de lugar, ele deu o nome de utopia. Tanto que o próprio Thomas More dizia: sim, é difícil que isso seja feito, porém deve ser um tema a ser perseguido. É óbvio que essa perspectiva do More, depois você sabe para onde ela vai chegar. Essa é uma ideia de uma cidade perfeita, de uma cidade idealizada, de uma cidade que a gente quer ter, tá certo? Esse é o primeiro ponto, ou pelo menos o que ele queria ter e como ele via sobre um aspecto efetivamente de perfeição de sociedade, tá bom? Isso é uma visão do Thomas More. O que é a distopia? A distopia é justamente o contrário, e por isso que a obra de Margaret Atwood é considerada uma distopia. Porém, já vou logo falando, não gosto do livro, não gostei da forma como ele foi escrito. É um livro enrolado, é um livro que está cercado de temáticas de época, é uma apresentação que, ainda que em 1985 existisse e fosse precedida por outros movimentos que vão estar focados aqui, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, é uma obra fraca. Na minha perspectiva, ela é uma obra fraca, que foi muito mais utilizada e chegou muito mais às séries por movimentos outros do que propriamente, a minha visão, a capacidade literária que esse livro tem a me dar, tá? Quando eu falo de distopia, por exemplo, você tem que entender o que? Esse tema chega como uma realidade de desnudar essa pseudo-perfeição ideológica de parte a parte, seja de onde vem, seja por elementos religiosos, elementos efetivamente ideológicos de poder de Estado, sejam por elementos voltados à economia, seja por elementos voltados às relações sociais, ponto. O que a distopia vem nos trazer? Primeiro, ela desnuda esse critério de perfeição da sociedade em todos os lugares. Todos os autores de distopias fazem isso. E o melhor deles, a minha visão, que assim como o Tolkien é pai lá da fantasia, esse cara aqui, ele é o pai, sim, ele é o pai da distopia. É por conta desse livro que Aldous Huxley vai escrever Admirável Mundo Novo. Você vai ver enredos desse livro dentro de 1984, de George Orwell. As distopias, então, elas celebram uma crítica à sociedade, principalmente pautadas em três pontos básicos: regimes totalitários,
de qualquer lado, tá certo? Regimes totalitários. Todos os regimes totalitários são aqueles que... E aí, gente, vamos parar do iê, né? É esquerda, é direita. São regimes totalitários. Sejam eles políticos ou religiosos, inclusive culturais, né? Dentro do aspecto de 1984, você tem uma elite sempre dominando a cultura de todos. Ó, isso já é uma outra especificidade também em relação aos regimes totalitários. Eles são os controladores. Tem sobre eles o poder de vida dos cidadãos. Eles determinam o que é certo ou errado ou desdeterminam isso, como acontece em 1984. Eles decidem o que você pode ou não fazer. Eles podem mudar de poder e se juntar com os poderes antigos, como Animal Farm, né? Então, todos esses movimentos dos regimes totalitários, logo, eles são sempre eleitos para serem criticados pela obra. Depois, a privação de liberdade. Está sempre claro que se você é determinado a respeitar uma ordem em que você não pode se colocar contra ela, vai ser sublevado, vai ser dominado. Então, essas pessoas serão sempre dominadas e perderão seus direitos individuais, seus direitos de fala, etc, etc, etc. E vamos parar por aqui, né? Outra coisa, desigualdade social. Há sempre uma classe que domina a outra, ok? E há sempre uma classe que domina a outra como críticas a todos os aspectos ideológicos, tá bom? Se você está da esquerda pensando no cara da direita, se o cara está na direita pensando no cara da esquerda, parem com isso, porque ela é uma crítica generalizada a todo mundo. George Orwell, principalmente, faz uma séria crítica ao socialismo em Animal Farm. Depois ele faz uma séria crítica aos nepotismos existentes em 1984. Então, sai dessa, não fique pensando apenas que o outro é o malzinho e você é o bom, não, porque essa ideia de pensar que o outro é o malzinho e você é o bom, talvez você seja o totalitário, ok? Porque você rotula o outro como mal, você é o bom. E esse processo de falei que o cara é bom e o outro é mau, que eu sou melhor e o que o outro não é, surge ambientes hostis. São sempre ambientes onde a vida é difícil, onde a alimentação é precária, onde a cultura não existe, onde a liberdade de fala não se está, onde há uma solidão das pessoas, onde há traição, como Animal Farm, né? Então, em Fahrenheit 457, por exemplo, né, você não pode ler. O Ray Bradbury cria bombeiros que na verdade são feitos para botar fogo nas literaturas, sejam elas quais forem. Então, o primeiro ponto que você tem que ter na tua cabeça: não adianta você ler esse livro se você não souber o que é uma distopia, tá certo? O Conto de Aia, ele vai nos demonstrar isso a partir de um regime chamado regime de Gilead, tá certo? Esse regime, ele surge depois de uma situação. E aí que para mim fica algumas forçações de barra, porque são forçações de narrativas atuais. Se diz que há uma hecatombe mundial que acaba por surgir elementos que destroem a natureza e que poluem toda a Terra. Esses elementos fazem com que as mulheres deixem de ficar férteis. Os regimes de Estado já não podendo controlar tudo isso, os Estados Unidos, por exemplo, ele é sublevado a uma revolução. E aí, essa narrativa de revolução, surge esse tal regime de Gilead, que é um regime teocrático. Esse regime teocrático, ele deturpa a Bíblia. Engraçado, né? Porque tem que ser sempre a Bíblia, mas vai estar ok. Ele deturpa a Bíblia. E ele vai deturpar a Bíblia segundo aos seus propósitos. E há uma outra situação que fica clara no livro. Existem classes definidas, elementos definidos, tá? A Margaret Atwood, ela é canadense, então ela vai trazer para dentro do livro elementos da sua experiência com relação às atmosferas das práticas do feminismo e daquilo que para ela foi uma sublevação ao feminismo, a perseguição, a liberdade da mulher, as liberdades individuais e também a questão, obviamente, da natureza, que naquela época era a camada de ozônio e agora são os problemas climáticos, tá? Não estou negando nada disso, eu só estou dizendo que as pessoas vão se usar de temas fortuitos para tentar inserir no romance as suas narrativas. Então, óbvio, é a fala dela, inclusive ela é uma feminista, mas é uma feminista bem estrutural, ela não entra naquele embate com o masculino, ela tem esse lado assim mais sensível de observação de sociedade, realmente tem. Porém, eu não gosto do livro, mas essas questões todas voltadas aos regimes
totalitárias e sempre a mulher sofrendo muito nesse processo, fizeram com que ela acabasse escrevendo esse livro. Agora, é bom lembrar que não são só as mulheres que sofrem regimes totalitários, né? Você tem outros elementos, outras pessoas, outras questões sociais que são embasadas na destruição de povos, por exemplo. E o que não nos falta mesmo, é esse tipo de situação sendo mostrada e demonstrada. Aí você tem que se ligar numa outra situação. As classes, os grupos que fazem parte do livro. Isso precisa estar muito na sua mente, porque cada um desses grupos tem um elemento, digamos assim, representativo daquilo que ela quer escrever no Conto da Aya. Volto a dizer, para mim é um livro de conteúdo pobre. Ok? Tem motivo que ele está lá e não vou discutir esses motivos. Mas quais são as classes? As primeiras classes são as próprias aias, né? Elas são mulheres férteis, são forçadas a ter filhos para a elite. Elas se vestem de vermelho, simbolizam fertilidade e o papel delas é meramente reprodutivo, principalmente reprodutivo. Ah, mas aí também você tem as esposas, que são as mulheres de alto status, casadas com os comandantes. Elas se vestem de azul e normalmente tentam representar pureza e tranquilidade. Aí você vem as titias, cujos nomes são as Martas, empregadas domésticas, responsáveis por cozinhar, por limpar, por guardar toda a região, vestem-se de verde, elas simbolizam então o elemento do trabalho e toda a questão da servidão. Aí vem as tias, elas são efetivamente, essas sim, as generais de plantão. Elas que vão treinar, elas vão controlar as aias, elas vão vestir marrom, elas vão indicar autoridade, severidade e são poderosas porque têm a narrativa e as leis nas mãos. Os guardas, que são chamados guardiões da fé, são homens que fazem a segurança e o policiamento, mantendo em ordem de lealdade e também protegendo as tias. Os olhos, que eles chamam de olhos de Deus. Polícia secreta de Gileade. Sempre tem polícia secreta em livros distópicos. Quase sempre tem um espiando o outro, não é certo? Então, elas acabam por espionar e denunciar qualquer tipo contrário ao quê? Ao estado vigente, aquilo que está acontecendo. Comandante é a elite, tem que ser masculina, né? Uma elite masculina que detém o poder político e social. Eles não têm cores, efetivamente, de vestimento, mas têm uma posição elevada e respeitada dentro da sociedade da qual eles vivem. As econoesposas, mulheres de classes mais baixas que precisam assumir múltiplas funções como cuidar de casa e trabalhar. Elas vestem uma combinação de cores. E filhas são todas aquelas crianças criadas que se tornarão futuras esposas e que também porque serão férteis e poderão então gerar cada vez mais um futuro melhor para os seus contos e para as suas histórias em Gileade, e a sociedade civil de Gileade acaba vivendo a partir disso, né? Primeiro ponto que eu falei para vocês, procurem ver a Constituição Histórico-Social. Explique a obra, o que ela reflete, quais são as preocupações, o que existe hoje dentro da discussão dos direitos das mulheres, os regimes autoritários, a questão, pesquise um pouco sobre essa questão hoje dessa disputa, dessa discussão das questões relativas à natureza, relação ao meio ambiente, tudo isso, faça uma relação entre esses elementos para que você possa ter uma construção. Ai, caramba, professor, eu não concordo com algumas coisas que estão sendo ali discutidas, Armando. Ok, mas entenda, é uma banca. É uma banca. É uma banca. E essa banca vai querer que você escreva alguma coisa que esteja ligado à narrativa da nossa querida Margaret Atwood. Você pode discordar, seja inteligente, discorde com inteligência e escreva de forma inteligente. Você pode concordar, seja inteligente, de forma inteligente e em base as suas opiniões, as suas visões, seja concordando ou discordando, mas não vai para lá achando que porque é uma mera redação você vai se dar bem, não. Lê esse livro aqui, por mais que ele seja chato. Voltando lá de novo à questão dos protagonistas, já falei para vocês também, né? O que você tem em mãos, você tem que ver cada classificação e ação desses caras, dessas pessoas, em meio a toda a situação da sociedade em Gileade, tá certo? Quais são os temas centrais? Procure os temas presentes. O que dá mais relevância ao trabalho? Normalmente o que te traz mais relevância a um livro é aquilo que te prende mais. Então, quais são? O que é uma resistência? Existe uma resistência
consistência no livro. Existem heróis no livro. Normalmente na distopia existem heróis ambíguos, mas existem. Existem até heróis que são heróis e depois deixam de ser porque acabam sendo cooptados pelo Estado, como acontece em 1984. Mas vai desenvolvendo e vai elementando cada um desses pontos para que você possa saber escrever sobre esses pseudo-heróis, sobre essas questões voltadas a uma certa resistência. Por que que muitas vezes na distopia o cara que é o teu inimigo depois ele se torna herói? Por que que normalmente as reações às distopias são sempre de pessoas que estão dentro delas, dentro dos regimes totalitários? Tenha tudo isso em mente. Fale sobre a estrutura do livro. Você precisa mostrar que você leu o livro e para isso você tem que ter uma visão histórica apontada na obra. Não é que exista algum contexto histórico dentro dela, mas existe algum motivo ou alguma influência histórica que faça com que a Atwood tenha escrito esse livro. Inclusive ela depois fez um segundo livro, né? Compare com outras obras distópicas, aí que é o problema. Se você não leu nenhuma distopia, você vai comparar como? Tá certo? Então era bom que você pelo menos tivesse lido outros livros. E o mal de vocês é que vocês gostam de ler muito pouco. E é ler mesmo, não é ficar só ouvindo o videozinho, o vídeo do meu vídeo também, o que eu tô falando, se isso é bom, se isso é ruim. Não, 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 não. Vai ler o livro, cara. Vai ler um livro, vai ler um 1984, vai ler Fahrenheit 457, vai ler um Zamiatin, procure ver vários elementos distópicos que existem e várias obras distópicas. São muitas obras distópicas que existem que você pode estar lendo. Então aí você vira massa de manobra na mão de qualquer um, né? Quem não lê, não se estrutura. Quem não se estrutura, não cresce. Quem não cresce, serve sempre, né? E não servir de delegação, não servir quase que determinado. Qual o impacto que essa obra tem? Qual a irrelevância dela? Qual é o impacto desse objeto literário dentro daquilo que nós estamos vivendo? Esse livro ele é relevante para até hoje? A série é relevante? Ela te traz alguma coisa que diferencie o papel da sociedade ou que dê à sociedade uma visão mais assim célebre do que está acontecendo, mais frutífera do que está acontecendo? Por exemplo, quando eu vejo o livro 1984, muitas vezes o que eu estou vendo lá com George Orwell é quase que uma profecia para os dias atuais. E a gente às vezes acha até que é. Mas o que existe ali não é bem isso. O que existe ali é uma visão do movimento que está acontecendo com ele naquele processo e que realmente ele se deu conta daquilo e ele observou situações futuras dentro do cenário que ele já vivia. Ele não inventou isso da cabeça. Aliás, George Orwell, inclusive, lutou na Revolução Espanhola. Ele era um trotskista. E ele ficou decepcionado tanto com o franquismo como, por exemplo, o stalinismo, gente. E ele, no final de vida, largou de mão, virou um anglicano. Tá certo? Então, qual é a visão crítica do livro? E você só vai poder ter visão crítica do livro se você ler o livro. Lê, sério, meu amigo, você vai estar na mão de gente que vai transmutar a obra. E se a obra já para mim não é tão... fica pior ainda, né? Aí tu vai escrever o que você quiser. E não é o que você quer que vai ter que ser escrito, é o que você analisa corretamente a partir da obra e você estudou para que você possa transmitir isso de uma forma bastante exemplar para o cara que está lá do outro lado, analisar e ver, esse garoto leu. Mesmo que você discorde, seja honesto intelectualmente. Se você não gostar, se você questionar algumas coisas desse livro, escreva e em base. Qual seja a determinação da mesa, escreva em base. Críticas inteligentes às vezes são melhores do que elogios vazios. Aliás, não, sempre são melhores, tá? Veja então essa dicotomia de liberdade individual que hoje em dia é tão discutida e sobre o mantra dos direitos humanos.
Você pode fazer uma síntese disso também. Olha um pouco sobre uma dica aqui, né? A narrativa de Alfred. Eu não vou dizer o que é essa narrativa para você buscar no livro. Vê a narrativa de Alfred, veja o que está querendo ser dito ali. Veja o papel de cada um dos personagens dessas funções todas, e só ali, e só com o livro você vai conseguir fazer uma boa redação. Deve estar faltando aí, eu vou estar falando isso nesse domingo de agora. Então nós estamos no dia 21, vai ser dia 21, então você tem do dia 21 até a data para ler esse livro ele não é um livro grande, são 361 páginas, mas cuja a leitura é fácil de fazer. Então, deixa de ser preguiçoso, porque se você tiver o Zamiatin na mão, se você tiver Nós na mão, você vai ver que ele é bem mais espaçoso, mas a sua leitura é muito mais espessa, é muito mais densa. Procure saber, procure ver novos livros. Laranja Mecânica, por exemplo, é uma distopia nossa mãe. Tá? Existem filmes hoje que são distópicos também, elementos distópicos, né? Philip K. Dick também escreveu livros distópicos. É isso aí. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais. Ler é bom, virando as páginas, e boa prova, boa redação, toma vergonha, vai ler o livro, vai aprender o que você está lendo e vá com força para fazer uma bela redação nesse vestibular da UERJ que vem aí. Até lá!